Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Beleza? Aí tá. Tava meio complicado aí de conseguir conexão. Então, agora deu certo aí. Vamos ver. Boa noite, Leandro. Beleza? Marquinhos. Natália tá aí. E boa noite, pessoal. Tava apanhando aqui, cara. Não faço live nunca. Toda hora que eu entro aqui, eu tenho que pensar como é que faz para organizar isso. Vamos ver se consigo achar aqui. Fala, Felipe, beleza? Mãe, tudo bom? Esse Luiz, acho que eu vi Consciência Bio entrando. Se puder já mandar um convite, me facilita aqui. Ver se eu acho. Vamos ver se ele vai. Hola, Olá, Luiz, tudo bom? bien, bien, André, tudo bom? Obrigado. Prazer aí, obrigado por se disponibilizar novamente. É, Bien, você também. Obrigado às pessoas aí que mandaram solicitações para a gente fazer uma nova. Estamos pensando em criar aí alguma dinâmica aí regular de fazer alguns encontros. Estamos já há 3 semanas sem fazer aquelas duas. E aí deram esse tema aí sobre alergias e intolerâncias. E acho que a gente vai poder bater um papo sobre isso. Como é que estão as coisas aí, Luiz? Tudo em ordem? Continua no campo, Sí, tranquilo? sí, tranquilo. Afortunadamente, todo está tranquilo. En México está un poquinho más tranquilo, aunque a gente está eh, un poco dividida entre personas que tienen dudas ahora, que se cuestionan, que son la minoría, y pessoas que están con muito medo ainda y, y con mucha desinformación y que en gran parte son víctimas de toda esta vorágine criada sobre alrededor de la pandemia. Mas Sim. acho que o tempo está haciendo su trabajo y que as pessoas estamos despertando y comprendiendo que hay algo más aquí y que podemos empezar a, a mudar cosas. Sem dúvida. ¿Cómo están? Por aqui também tem rolado algumas percepções dessa desconexão, aquilo que a gente tinha comentado até acho que na primeira live sobre a gente não consegue se manter sobre esse estado de medo por muito tempo, né? Em Sí, determinado momento você começa a baixar, a olhar, a poder perceber de outra maneira, né? Então tem acontecido um pouco isso, as pessoas se questionando, mesmo porque, como tem retornado determinadas atividades, os argumentos que fizeram criar essas necessidades não necessariamente sumiram, né? Mas as sí, pessoas estão retornando, né? Estão fazendo suas atividades. E sí. tristes, pode falar, desculpa. No, disculpa, no, que sí, tienes razón y eh, ningún ser vivo puede estar todo el tiempo estresado todo el tiempo. En Uhum, algún momento necesitas salir de ahí para sobrevivir, justamente. exato. Entonces, eso nos ayuda, afortunadamente. Exatamente, acabamos tendo vantagens nesse ponto, né? Aqui no Brasil também muita polarização, o que é ruim, né? De certa forma, muita briga. Até ouvi recentemente do Cláudio, se conhece, italiano,
na cidade dele, brigas também desses extremos aí, né? Esse é o aspecto ruim, né? E que dificulta, cria mais nuvem de fumaça no meio da possibilidade de clareza, mas seguimos aí nosso caminho, o que a gente pode fazer pessoalmente, né, cada um, durante esse momento, e o que a gente pode fazer com esse conhecimento e passar isso para frente. Né? Acho que a gente tinha comentado já em outras lives, né, como esse conhecimento das 5 leis biológicas nos mostra que o que a gente chamava de doença são resultados de mecanismos de sobrevivência a ativações, a situações imprevistas, né? E que nosso corpo lança mão de diversas reações, diversas alterações do seu estado basal, né? Do seu estado básico funcionante para lidar com essas situações, né? E as alergias é um tema bem comum de ser levantado nos cursos, né? E de certa forma é um tema interessante porque ele tira um pouco daquele lugar de uma característica em um dado momento, né? Ela tem características diferentes disso. Aquela coisa que você comenta tanto aquela premonição, aquela como é que você fala que se autorrealiza, né? Profecia que se autorrealiza. Exatamente, a profecia que autorrealiza e vai solidificando esse processo, né? E é interessante porque quanto mais a gente abre para as pessoas que não têm muito conhecimento ou que não fizeram também, tomaram conhecimento sobre isso de maneira remota ou num nível um pouco mais baixo. E olá, Mauro Canteiro da Argentina aí, beleza? E é interessante como essas pessoas ficam muito atreladas à natureza do conflito e querendo descobrir o DHS, né? E dentro da alergia também a abordagem vai muito diferente, né? DHS seria o detonante da onde iniciou esse processo, né? O que você pode começar falando com a gente aí? Sí, você tiene la idea central. Algo que yo pienso que siempre es muy enriquecedor para todos es comprender que en muchos casos este fenómeno de la profecía que se autorrealiza significa que las cosas que yo faço para supuestamente evitar que algo acontezca, las producen. Entonces, esa es la paradoja. Si yo, clásica paradoja de si yo pienso que algo va a acontecer y comienzo a actuar de una manera diversa, empiezo a generar una energía o alguna comunicación que percibida por otras personas comienza efectivamente a echar a andar esta mecánica y termina aconteciendo algo. Entonces, Exatamente. es como si, como cuando alguien dice en el gobierno, dicen que no va a haber gasolina, combustible. Uhum. Y entonces, en ese mismo momento, todas las personas corren para llenar su auto de combustible y producen que algo que no acontecía ahora acontece, se A extingue falta el da combustible. gasolina. Eso. Entonces, esta mecánica es muy importante comprenderla prácticamente en todos los programas de 5 leyes. Estas mecánicas pueden acontecer, sobre todo cuando hay desinformación, cuando no hay un conocimiento que me permita darme una explicación lógica y precisa, sobre todo, al proceso. Entonces, eso es bien importante. Y la otra cosa que usted dice muy bien es la idea central. La idea central es que las respuestas del organismo siempre tienen un sentido de adaptación para sobrevivir. Y esa es la idea central más importante. Y las alergias, justamente, y
estos fenómenos son, son una de tantas variantes de cómo se acoplan, cómo se unen, cómo fican unidos. Un mecanismo de defensa que puede ser, por ejemplo, voy a hacer una síntesis, que puede ser un tema respiratorio, un tema de óleos, un tema oral, un tema respiratorio bajo, un tema digestivo, un tema de piel, un tema de bronquios, un tema de otitis, un tema de intestino. Entonces, cualquier cosa prácticamente puede ser, cualquier programa de supervivencia y respuesta puede ser unida a algún elemento externo que está presente en el entorno del shock biológico. Eso es como se construye, como se genera una alergia típica. Y el doctor Hammer le llamó hace tiempo los raíles, los rieles en español, los trilhos, o ¿no? trilhos en portugués, que sí, es esta analogía que el doctor Hammer realizó entre los trilhos del tren, del ferrocarril, como si una analogía con las vías neurológicas que utilizamos en nuestro organismo. Es como si cada vez que entro en contacto con un elemento externo que ficó asociado a una respuesta de supervivencia, el organismo instintivamente reconoce esta memoria, este elemento externo, y desencadena la respuesta a la que ficó acoplado, ficó unido. Entonces, ese concepto es central en las 5 leyes biológicas, es muy importante, porque es gracias, es obligado a los trilhos que podemos establecer de manera muy simple una pequeña metodología para descubrir en qué momento se generó esta asociación. Y a partir de eso puede abrirse un espacio para la mudanza a nivel terapéutico, para una aproximación más importante. Entonces, hay muchos casos, hay muchas cosas muy interesantes, muy lindas también. Hay casos muy exitosos que se dan de forma muy rápida, a veces, en ocasiones. Y eso nos da una grata experiencia. Y hay otros casos donde tenemos que hacer una pesquisa un poco más profunda y también a veces nos encontramos con que la persona tiene que hacer algún proceso interno de integración para poder desvincular el sobreexceso de respuesta que hay respecto a este elemento externo con el que fica ligado el programa. Mais Sim, ou menos. é claro. É, porque muitas vezes, dependendo da forma que foi a experiência, se tem uma dualidade no vínculo, né? É, e Sim, que é muito difícil se separar aí nesse processo. Interessante, você comentou do trilho, explicar para quem não conhece tanto, exatamente como se criasse uma facilitação dessa via, desse estímulo, nos remetendo a uma condição. Um exemplo muito comum que a gente tem no dia a dia é algum alarme que a gente acorda cedo, um som, uma música específica. De repente, no meio do dia, você ouve essa música de um outro celular e já te dá uma sensação ruim, sim. né? E claro que estamos falando de uma atividade muito pequena, né? Mas isso, dependendo do grau de intensidade que isso foi atingido, isso promove uma cadeia de reações e que quando a gente é impactado pela primeira vez, o nosso corpo se liga a vários elementos que estão ao redor disso, podendo criar uma identificação com esses elementos, muitas vezes, inclusive, fora do seu campo consciente, né? E onde você, ao se reconectar com essa condição, o seu corpo entende aquela condição como uma condição de perigo, de algo importante que tenha acontecido, e lança mão de toda a sua cascata de reações para evitar que isso
que isso aconteça ou para lidar com essa condição, né? Claro, claro. E Y quando... una cosa muy... Perdón, perdón. Pode ir, por favor. Una cosa importante es que tal vez esto ayuda a todos a comprender mejor de qué estamos hablando. Es como un reflejo condicionado, un reflexo condicionado, como Pavlov, Pavlov, el famoso experimentador, fisiólogo. Un poco es así, solamente que la diferencia es que el reflejo condicionado está un poco controlado en cuanto a que el pesquisador quiere someter a un estímulo controlado y estimular una respuesta más controlada, como es el caso del alimento, ¿no? El cachorro y sí, la campana, clásico experimento. Tanto el estímulo como la fisiología que se está estimulando están controladas. A diferencia aquí es que el shock es totalmente imprevisto y que nuestro inconsciente, nuestra fisiología autónoma, vamos a decir, elige justamente qué elemento va a ligar, va a ficar unido con el programa de respuesta. Esa es la diferencia, que en los de AHS y en los programas de supervivencia no podemos controlar de ninguna manera o elegir a qué vamos a responder. Lo descobrimos a posteriori. E mesmo que a gente saiba o fato, né, que tem acontecido, não necessariamente foi a percepção da pessoa, né? Como ainda tem a falta essa variável não é constante e limitada, depende de como é tomado por aquela pessoa aquela informação ou aquela situação, que dá uma natureza totalmente particular e individual, né? E tem para quem não sabe sobre o condicionamento do Pavlov, é um experimento feito com cachorros que, ao mesmo tempo que eram agraciados ou recebiam o biscoito, era tocado um sino, uma campainha, né? E toda vez que isso acontecia, havia uma identificação do alimento que eles queriam com o sinal. E depois bastava retirar o alimento, só o sinal já desencadeava toda a resposta, no caso positivo aí dos cachorros, e é utilizado hoje para adestramento de cachorros e tudo, onde você não precisa ficar necessariamente dando alguma coisa, né? A Teca está falando aqui que não é biscoito, é bolacha. Em Piracicaba é bolacha, no Rio é biscoito. Mas é interessante... Fala, Luiz, desculpa. No, me gustaría que justamente porque esto también tiene que ser muy útil para nosotros en estos tiempos, a mí me da la impresión que las estructuras que están coordinando todo este tema de la pandemia, ¿no? Sabem muito bem disso, né? Conocen muy bien, al menos, este tema del estímulo asociativo a un trauma, a un shock colectivo, y después solamente estar liberando una pequeña señal para que todos respondamos. Pareciera que es como el protocolo de comunicación de los jornales. Exato. Y de los noticieros, sí. A mí me da mucha esa impresión. Algo muito bem pensado e muito bem executado e nos mantendo nessa condição de recair. E é interessante que quando você comentou sobre a profecia que se autorrealiza, né, a gente teve todas as modas com alimentos, aí foi muito claro essas questões, né, como quanto mais se falava sobre determinado alimento, o glúten foi recentemente um deles também, mais as pessoas tinham receio ao consumir e ao consumir tinham suas reações que comprovavam aquilo que diziam e fazia esse enlace ficar cada vez mais forte, né? E ao abordar, é uma abordagem diferente que a gente faz com esse tipo de paciente, ou as próprias pessoas que estão conhecendo isso, que podem olhar para si mesmo através dessa perspectiva, é uma característica diferente pela frequência que isso acontece, né?
de abordagem desse tipo de caso comparado a um evento específico e pontual que não tenha tantas recidivas como um processo alérgico. Você pode falar um pouquinho sobre isso, Luiz? Sí, por ejemplo, podemos tomar como el tema actual de, por ejemplo, de una rinitis o un resfriado común. El propio programa que está en proceso es el programa de como un animal que cheira para que hace una especie de búsqueda, de pesquisa, para saber qué hay de frente, más adelante. Farejar o que está por vir aí, o que está ao seu redor. Eso. Es como si nos tuviéramos nuestra nariz y nuestra mucosa nasal fuera un rastreador de peligro. Entonces, es totalmente animal, natural, biológico. Por tanto, cualquier cosa que, por ejemplo, de primer orden, cosa real, tangible, si por ejemplo você entra en contacto, por ejemplo, imaginemos que esto fuera una sustancia química peligrosa, ¿no? Que un solvente, por ejemplo, y que yo pienso que es agua, y cuando agua es muy irritante, es irritativo, de primer orden mi sentido lo detecta y hace una respuesta. Y frecuentemente hacemos un espirro, unos segundos o unos minutos después, como mecanismo de rechazo a algo que es potencialmente peligroso en mi nariz. Esto es un primer orden, mas cuando es solamente una idea, curioso, cuando hay una noticia abstracta, una asociación en una idea, una creencia de que algo peligroso puede acontecer en el futuro o en corto plazo, y yo tengo esta sensación de que no sé qué va a acontecer y que puede ser peligroso, puedo activar mi propia mucosa nasal y cada vez que yo tenga una pequeña relajación, voy a hacer un espirro, voy a hacer una inflamación leve de la mucosa. Mas si esto se cronifica, pasa de ser un resfriado tal vez a una rinitis de tipo alergénica. Entonces, puede estar unido esta respuesta a algún tipo de olor o de fedor que estaba presente durante la asociación, durante el shock. Cheiro ruim, né? Eso. Entonces, si al mismo tiempo, y esto es importante por lo que está pasando ahora, si yo digo abiertamente en público y respaldado por las instituciones, ¿no?, de salud y otras cosas, que hay algo peligroso en el aire que no debe ser respirado porque es muy peligroso, estoy sin querer, estoy activando justamente en muchas personas justamente la amenaza de que algo entre en contacto con mi olfato, con mi nariz. Por tanto, ya estoy comenzando a ejercer esta activación de una profecía que se autorrealiza. Sostengo un tiempo el estímulo de estrés. Cuando la persona comienza a disminuir su estrés, se relaja, muda su atención a otra cosa, comienza a tener los espirros. Y ahí se cierra el círculo de esta asociación inconsciente totalmente, condicionada a creencias de que hay algo peligroso en el mundo. O famoso, tá vendo? Eu falei que era para fechar a janela, já estou aqui. Você fechou a janela, já estou espirrando. Sí. Y esto es muy curioso. Yo pienso que, por ejemplo, las crianzas muy pequeñas que no comprenden el lenguaje hablado, escrito, ainda, muchas no responden. Y en caso que respondan, pueden responder al miedo que emiten los pais, al miedo de los pais, no porque comprendan el peligro de forma real, sino porque
pais que devem cuidar, que são os animalinhos que devem cuidar da cria, a criança, eles emitem sinais de perigo. Então, o animalinho bebê mamífero pequeno percebe esse perigo e responde. Mas essa seria uma forma de explicar alguns processos em algumas crianças, mas responden por el miedo a las señales que emiten los pais, no tanto porque comprendan realmente el peligro que existe a nivel abstracto. Exato. Então, estas são coisinhas que nos ajudam a dimensionar melhor este tema das alergias e lembrar que una de las formas más simples, más prácticas, más sencillas de identificar que tengo un trilio y potencialmente una alergia de algún tipo, que puede ser tópica, puede ser respiratoria, olfatoria, puede ser conjuntival, puede ser oral, puede ser digestiva, puede ser bronquial. Lembrar que siempre cuando en el momento exacto que entro en contacto con este supuesto alergeno, que es un trilio, acto seguido veo una pequeña curva de el padrao de la segunda ley biológica, para los que lo conocen. Hago una pequeña y breve activación y solución con una epicrisis y se permite ver la manifestación a nivel clínico. Entonces, esto es más allá de, muito além de tomar algo para controlar el síntoma, que está bom inicialmente, no es problema, para que esté la persona más tranquila, mas esto me permite identificar cuál es el elemento que está ligado a mi síntoma. Una vez que tengo eso, puedo comenzar a hacer una pequeña pesquisa personal para identificar desde cuándo se estableció esta relación, qué historia podría estar atrás, qué condiciones ambientales, sociales, emotivas, afectivas, o algún trauma, algún accidente, puede ser también, estuvo presente en el momento en que estaba este elemento y ficou la respuesta. Eso es algo que se puede aprender a fazer. Exato. Inclusive, o que você estava comentando é exatamente isso, né? Como se a curva fosse um pouco mais curta a curva bifásica, nessas reativações de programas, onde fica mais eminente a relação entre o processo que desencadeou ou que reencadeou com a minha manifestação, né? O que fica mais fácil a gente aproximar do que aconteceu. Mas você chegou num ponto aí interessante que bate com a pergunta do Marquinhos. Fala, Marquinhos, beleza? Como é que faz para a gente reverter isso, né? Então, a primeira coisa que você comentou, né? E tem muito a ver com isso, a hora que a gente entra nessa perspectiva de que essa não é o que a gente chama de doença, são resultados desse mecanismo, já é a primeira forma de pelo menos quebrar um pouco, romper um pouco aquele elo entre a profecia que se autorrealiza, como se fosse o castigo vindo depois daquela exposição, né? Esse é uma boa forma de desconexão. E depois, com outra coisa que a gente já comentou aqui, que a gente fala que esse conhecimento permite a gente se aproxime de nós mesmos, né, com a nossa natureza, né, e sentir o que a gente está vivendo. Então, se a gente conseguir perceber aquela atividade e tentar focar nela, sem as percepções mentais disso, mas perguntar o que eu sinto quando eu sou exposto a isso, quais situações que são as que aparecem, porque muitas vezes você vai falar, aparece quando eu venho para essa casa aqui. E outra vez você vem nessa casa e tal pessoa não está, e não acontece a mesma coisa. E assim você vai refinando um pouco esse processo, né? Até poder chegar nisso. Assim a gente consegue entender os desencadeantes. E nem todo mundo consegue ir lá na origem desse processo, principalmente quando são mais profundos ou mais internos. Porém, já abre uma janela, né? De
de pelo menos procurar outra maneira de se posicionar ou de ver essas relações e essas condições para que receba essas informações de outro lugar, né? Você pode falar que aí entra a magia de como utilizar esse conhecimento para realmente as mudanças efetivas, né? Eu gostaria de relatar brevemente un ejemplo del propio doctor Hammer que es muy ilustrativo porque no, en tanto que es muy particular ese ejemplo, tiene un padrao de lógica detrás del problema que es muy frecuente que muchos otros tipos de alergias tengan de manera similar. Es un ejemplo que viene en un libro que hallo que hay alguna traducción al portugués de ese libro, que es el Testamento de la Nueva Medicina, que son 2 volúmenes. No lembro si está en Eu tenho português. espanhol, português eu nunca vi. Exacto, mas está en español, está en alemán, francés, italiano. Mas el ejemplo es justamente de una mujer que tenía una alergia a las noces. Y es muy ilustrativo porque es una mujer que ya tenía más de 50 años de edad y él había descubierto que era alérgica a las noces, a muchos tipos de noces. Mas incluso su organismo, por supuesto, cuando ella podía comer algún alimento que tenía noces, aunque no era el ingrediente principal, su respuesta biológica era en la boca. Era una especie de estomatitis herpética, como si fueran fogos en la boca. Y esta respuesta ella observó, relata ella muy topón, después de que resolvió esto y se deshizo de la alergia que tuvo por muchos años. Ella relata todo su caso, su testimonio, y ella había observado que, como Bosé dice, no todo el tiempo tenía la alergia, es decir, no todo el tiempo estaba presente, a veces sí, a veces no. Así que fue llegando a las noces, mas ella no sabía que había una historia, o no lembraba que había una historia detrás de eso. Cuando ella comienza a leer un poco sobre los descubrimientos del Dr. Hammer, comienza a comprender a lógica de los procesos y ella descubre que, que poco a poco, cuando comienza a preguntarse, ¿desde cuándo yo tengo esta alergia? Y ella identificó desde pequeña. Entonces, esto le fue llevando a una historia que descubrió en un sono, curiosamente. Un día estando como en sonos, tuvo como esta imagen. O sonho, né? Durante o sonho. Né? Eso. E integró la historia y lembró la historia muy engraçada y muy curiosa porque esta mujer era una menina pequeña, una garotinha, cuando fue de visita a casa de sus abuelos. Avós, assim. Era una casa de campo y tenía unos árboles de noces. Mas el árbol era de la vecina. Então, a vizinha da avó tinha uma árvore de nozes, né? Eso. Mas las ramas del árbol Os galhos. estaban dentro del terreno de los avós. Entonces, para evitar tener problemas con la vecina, que era un poco conflictiva, era mejor no tomar esas noces. Es decir, dejar eso ahí. Mas las meninas, ella hizo la paciente de Dr. Hammer y su hermana, como meninas, garotiñas, que gustan de hacer cosas, ¿no? Gustaban de comer las noces. Así que en una ocasión tienen la posibilidad de ir con mucho cuidado porque sabían que esto estaba prohibido,
ir a recoger las nueces y poderlas comer. Entonces, cuando llegan ahí y están comiendo las nueces, y todo está aparentemente tranquilo, de repente, abruptamente, sale la vecina, se da cuenta que las meninas están ahí comiendo las nueces y grita, ¿no? Y se enraiva, ¿no? Entonces, las meninas fican como en estrés, paralizadas, en shock, por supuesto, mas ella lembra ahora que escupió las nueces, cuspió las nueces para decir como en la mente infantil, decir, yo no hice nada, yo no tengo nada, ¿no? Entonces, esa fue su respuesta, muy lógica para una menina pequeña, y al mismo tiempo, el grito de la vecina hace que la Mai de ellas, que constantemente les decía que eso estaba prohibido, se da cuenta que ellas rompieron esta prohibición, quebraron esta prohibición, y en ese momento la Mai enraiva y les grita y les dice que vengan, que se aproximen, porque ella va a batir a ellas para castigar que hicieron algo prohibido. Esto es muy comprensible para cierta cultura, ¿no? Entonces, cuando las meninas son descubiertas, la Mai las reprime, las regaña y les da una pequeña batida, como diríamos, en las bundas, ¿no? Por decir. Entonces, esa fue la historia. Y él lembra que desde ahí comenzó a tener esta pequeña respuesta. Sí, resumiendo, sintetizando, cuando ella descubre esto, le hace todo el sentido que activó una respuesta de yo no quiero tener algo peligroso en la boca, que eran las nueces, activó esa respuesta de la boca, tanto del endodermo como del ectodermo, porque se complementan, esto es un poco más técnico, más es la mucosa oral de no quiero tener algo en mi boca en este momento porque es peligroso, esa es la respuesta que activa. Y ficó ligada a las nueces. Esa era la hipótesis que él construyó. Sí. La hipótesis era correcta y el trabajo que ella realizó con ella misma fue increíble porque yo he sabido por otros pacientes y otras personas que he conocido que han tenido alguna alergia, que al saber esta información han hecho algo similar, han feito algo similar, que ha dejado atrás una alergia de años. Es una lógica muy interesante. ¿Qué fez esta mujer? Lo que ella hizo es que se aproximó a las nueces, consiguió un plato con nueces, ¿no? Y estuvo algunas horas en diálogo con las nueces, un diálogo interno, ¿no? Como si estuviera ya en su cabeza repasando la historia que descubrió, más en contacto con las nueces ahí, como si estuviera haciendo un pequeño diálogo. Entonces, en algún momento dice, interesante, tal vez es momento de volver a probar y comer unas nueces. Así que abre alguna y comienza a comerla, y comienza a sentir el cosquilleo, el escozor, el prurigo, ¿no? Típico y ardoroso. Aquela coceirinha, né? Eso, ese inicio de la alergia. Da reação, né? Assim. Claro que en ese momento ella sale corriendo al sanitario, al baño, ¿no? Y se ve en el espejo, se ve a sí misma en el espejo y hace así para ver qué estaba aconteciendo en su boca, ¿no? Y en ese momento se ve la misma a sus ojos y se dice a sí misma, atención, esta es una historia bella, tranquila, nada va a acontecer. Mai no va a pegar a mí, Mai no va a batir a mí. Y
A vizinha não está mais perto. Rui, estaba muerta hace muchos años. Sí, nada va a acontecer, tranquila. Así que hace esta pequeña, como vamos a decir, es un desacondicionamiento, ¿sí?, de la historia con el trilio, y comienza a sentir que esto deja de crecer la respuesta a nivel biológico. Se estabiliza y comienza a bajar poco a poco. Ahí ella deja de comer nueces ese día, tranquila, y la siguiente vez, más relajada, vuelve a comer nueces y ahora no hace una respuesta alérgica. Exato. Este tipo de lógica que él la descubrió de forma intuitiva, ¿sí?, comprendiendo todos estos elementos, es algo que es un recurso que muchas personas pueden descubrir que puede hacer. Ahora, hay que decir que hay de alergias a alergias también. Y me refiero a el grado de respuesta biológica que puede tener el organismo. A veces sí necesitamos una ayuda médica, mas Sim, a intensidade da reação, né? Eso. Y se puede ir desacondicionando esa respuesta poco a poco, más tenemos que tener conocimiento y un apoyo. Nos conocemos, no voy a falar mucho más de esto, mas conocemos un amigo que Eu ia comentar desse amigo caso, mas o caso da nós já traz muito, mas pode comentar, porque esse caso é muito tal interessante. vez no quiero comentar tal vez todo el caso, porque es muy personal, pero decir que es una persona, es un amigo que sufrió durante mucho tiempo alergia al camarón. Camarão. Y también, de forma similar a este caso que yo relaté, se originó cuando él era muy pequeño en casa, justamente habiendo asociado una situación de peligro que percibió con la comida que tenía. Cuando descubrió esta historia también hizo algo similar, y se pudo deshacer de una historia tremenda de alergia. Entonces, que él tenía una respuesta muy importante, que era un broncoespasmo con angioedema en la boca y los óleos con conjuntivitis. Era una respuesta muy fuerte, que significaba simplemente que había utilizado distintos programas durante la historia del shock. E não sei se você queira comentar algo sobre o caso. É interessante, na verdade, não sobre esse do nosso colega, porque eu acho que vai estender um pouco, mas acho que é muito, muito similar à história que você comentou da nós, que é interessante, como existe todo um roteiro e um contexto particular de tudo isso. E é interessante que quando faz a conexão, tamanha complexidade de contexto, fica tão claro isso, né? Como se abrisse um novo horizonte, uma outra perspectiva para aquilo, e que grande parte desse processo, quanto mais específico a gente chega aonde começou e em todo o contexto que isso começou, mais fácil é de se colocar fora dele futuramente, como essa história, a vizinha já não está mais morando ali, minha mãe já não me bate, eu sou responsável pelos meus atos. Tem várias coisas que ela pode se fixar pela complexidade da análise que ela teve, pela a quantidade de características que ela conseguiu tomar daquele contexto, onde praticamente o nó se desata e depois é só tracionando que a profecia vai fazendo o efeito revés, né? Que é isso que você comentou. A primeira foi mais baixo e aí naturalmente isso vai atenuando. Me lembra um caso, eu já contei algumas vezes, um paciente que, quando ele ia comer pizza à noite num restaurante, ele tinha vômito, enxaqueca e marcas em toda a boca. E depois de mais de 30 anos nesse processo, ele percebeu que era exatamente quando ele ia comer pizza à noite fora de casa. Então ele foi filtrando isso. Ele percebia que ele comia pizza numa situação na casa de alguém e etc. Não dava a mesma reação. E quando eu comentei isso, e a gente foi ver exatamente desde quando, né? Quando isso começou, porque embora os pacientes sejam muito comuns de falar que é desde sempre,
o sempre tem sempre um início, né? E muitas Sí, sí, vezes sí. teve um evento e a gente conseguiu chegar nisso. Ele foi conversar com a mãe dele quando ela comentou de uma história. Ela falou: você e seus dois irmãos, a gente estava, nós cinco, eu, seu pai e seus dois irmãos e você, numa pizzaria, quando tivemos uma discussão, seu pai levantou e nunca mais apareceu. E ele não tinha a conexão de que o pai dele, ele era pequeno, 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade, ele não tinha a conexão que tinha sido naquele lugar, naquela situação e etc. Simplesmente a história que foi contada pela mãe, que o pai foi embora de uma hora para outra, aquela coisa. E a complexidade da história faz um filme passar naquele momento, né? E que fica Sí, muito sí, sí, claro os sí. vínculos e as condições, onde dá mais elementos para a gente também ajudar a ir tirando essas variáveis, né? Tirando um pouco desses contextos, né? Até ser reintroduzido totalmente a um processo já de outra maneira. Mas num primeiro momento tem que ser respeitado, porque tem um animal interno ali farejando perigo ao entrar num contexto desse novamente. A Ana comentou de uma dermatologista, de uma paciente, que a dermatologista simplesmente falou que era relação com preto e pediu para não tocar nisso, e a alergia foi embora, né? Tem muita saída desse processo, simplesmente evitando a reconexão com eles. Mas tem uma pergunta interessante aqui dela mesmo sobre nos bebês, né? Quando encontra essas alergias, esse processo em bebês. Pode ser um conflito na mãe, na amamentação, e tem muitas relações com a comida, né? Porque essas informações estão muito, cada vez mais ativados, né? Essas características, né? Una cosa que voy a hablar de forma general. Una cosa que puede acontecer es que durante la lactancia, durante el amamantamiento, es muy importante tener cuidado con el proceso, en el sentido que cuando se hace un destete, una ablactación, decimos, ¿no? Muy abrupta, cualquier alimento que el menino, la crianza, entre en contacto con durante esta separación abrupta del peito, de la MAI, puede generar una alergia. ¿Sí? O que Puede vier em ficar como seguida é a ausência do leite, né? eso. Es un tema de separación en la boca y en la zona de contacto. Es una separación de MAI, típicamente, shock, que puede ficar ligado a algún alimento nuevo que comienza a introducirse a la alimentación de bebé. Esa es una cosa genérica que puede acontecer para muchos, mas no es obligatorio. Es bien importante, por supuesto, el estado de la MAI, el estado de miedo, de estrés, si trae De algún problema percepção como daquela situação, né? eso. Porque el bebé responde como un mamífero pequeño, totalmente animal, totalmente irracional, totalmente instintivo, que solo está atento a la protección y el cuidado de Mai. Y a su vez, Mai está al cuidado y el acompañamiento de Pai. Esto es lo biológico, esto es lo natural. Cuando en alguna de estas secuencias, de estos tres elementos, acontece algo abrupto, potencialmente se da que se hagan este tipo de ligaduras, ¿no? Entre estímulos y respuestas internas, ¿no? Del cuerpo, supervivencia en tal. Esta es una lógica típica. Por tanto, en este tema a veces observamos una cosa sistémica, es decir, que no es solamente lo que percibió el bebé, sino cómo lo percibió en relación a Mai, y cómo lo percibió en relación a el niño, que es Pai, Mai y la crianza. Entonces se vuelve una aproximación muy interesante. Ahora,
es también lógico que un bebé es difícil que lembre conscientemente una respuesta de este tipo. Por tanto, se necesitará una intervención terapéutica diversa, diferente, distinta de abordaje para desligar esto. En muchas ocasiones puede pasar que un menino que sufrió alguna ligadura de trilio con algún alimento en relación a MAI, por ejemplo, o en relación a un estímulo negativo entre MAI y PAI, por ejemplo, la amenaza de una separación o algo así, se puede hacer una intervención interesante a nivel familiar, a nivel sistémico, donde el ahora adulto o joven establece una mudanza en la percepción de MAI y PAI, de lo que aconteció, ¿sí? Y en ese momento a veces vemos que desaparece o comienza a mudar una alergia. Entonces, esto que yo estoy hablando no debe de generalizarse, mas Sim. son lógicas que encontramos detrás de algunos casos y que nos permiten tener una perspectiva diversa sobre el cómo hacer un abordaje para desligar estas respuestas que están siendo negativas para la persona. Exato, muito bom. A gente está chegando um pouco já ao final, quase. Queria só dar alguns recados, que a outra vez acabou que caímos e nem nos despedimos. Queria falar que vocês, quem se interessou e tem outros temas e etc., mande informação para a gente, sugestão de temas para a live. Eu acho que facilita. Teve gente comentando da pandemia e outras coisas, mas a gente tem tentado pegar um tema e poder debater sobre ele, mas nada impede da gente já pegar outros temas futuramente. Então, agradecer, Luiz. Acho que dá para a gente ainda estender mais uns 5 minutos aqui. O Flávio perguntou sobre... Pois não, pode falar. Não, está bom. O comentou do edema de glote e tal, que para produzir uma reação desse tipo precisa ser algo importante, né? Então tem todo a ver com o que você falou, Flávio, a intensidade desse DHS, e muitas vezes também pode ter iniciado essa história do edema de glote, que é um linguajar popular do que acontece, como se ele teve algum tipo de reação desse tipo, e alguém também depois falou, nossa, você teve um edema de glote com um risco, perigo maior. Então, por mais que o DHS não tenha sido tão intenso, esse reforço ando cada vez mais essa massa, né? De forma que o perigo é cada vez mais eminente quando inicia esse tipo de reação. E ele percebia isso, quando ele estava longe de casa, em situações de viagem, etc., ele se colocava mais alerta a esse tipo, qualquer traço de camarão, porque ele estava fora de casa, e as reações eram uma escala, uma oitava acima, a gente diria, né? Claro. El solo fato de conocer la historia para esta persona mutó la percepción del evento en el presente, y esto es importante, es como actualizar la historia del pasado en el presente, y eso puede hacer en algunos casos que esta respuesta se desvincule. Y otra cosa que es importante decir, por ejemplo, el edema de glotis tendría que ver con una situación de amenaza en el territorio, susto en el territorio, al mismo tiempo que el miedo a quedar sozinho, a ficar sozinho, el prófugo, el programa del RIM. Entonces, desde ese lugar, también, gracias al modelo de las 5 leyes, podemos tener más facilidad en identificar el tipo de situación que estuvo envolvida en el inicio del proceso. Y justamente eso debemos hacer, utilizar los síntomas como guía para orientarnos en la dirección de alguna situación que necesariamente aconteció en el inicio de la condición. Exato. E isso é o importante. E com base nisso, pode falar. Não, acho que a gente tem um pouquinho de tempo. Pequeñísima. Cuando no se puede saber a nivel consciente, que es muchas ocasiones, se puede utilizar hipnosis o
metodologías derivadas de la hipnosis. Sim. Y pueden ser una buena herramienta para acceder y dar una transformación al proceso en el interior de la persona. Eso puede ayudar mucho. Ah, legal, porque é exatamente isso. Eu ia te fazer a pergunta da Tati aqui, que ela fez sobre quando a gente não consegue identificar, o paciente não consegue identificar a situação inicial, né? Então, a hipnose ou recursos da hipnose, tem várias técnicas hoje em dia, né, para mudanças de crença, para mudanças de perspectivas, que podem ser eficientes, porque é interessante muitas vezes não só o fato de a gente se colocar em outra posição já fica imune, né, ou menos no alvo, na frente de várias possibilidades de ativação, né? Então, determinados padrões que a gente possa nem necessariamente fazer uma relação direta ao sintoma ou à ativação, porém percebe que é uma crença limitante, uma condição que coloca numa posição de fragilidade, trabalhar sobre isso já coloca em outra posição, onde aquelas mesmas situações já não têm a mesma interferência, né? Eso. Muy bien. Es introducir elementos nuevos al sistema Exato. para mudarlo. De alguna manera podemos decir eso. Exato. Muito bom, André. Muito obrigado. Tem mais perguntas aí, infelizmente não vai ser possível. Por favor, acessem o link do Luiz, Consciência Bio. Lá tem o guia de mente e corpo, que está também no nosso aplicativo, onde pode procurar sobre tecidos específicos e qual o sentido das suas reações. Comentar também que o Rodriguinho passou a gente vai fazer um curso introdutório online, né? E vai ser de 31 de julho a 2 de agosto. No link da bio tem todas as informações. Finalmente aí, graças a você, Luiz, está nos ajudando aí. Vamos botar em marcha aí esse curso introdutório aí de 12 horas para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre as 5 leis. Luiz, queria te agradecer profundamente a sua disponibilidade, muita gente falando, dá para entender espanhol, mal sabe que ele tá falando um portunhol, né? Que um espanhol a la Matelda, por exemplo, na velocidade tem muito pouco, então agradecer por também fazer esse esforço. O Luiz tem já vindo há 10 anos aí para o Brasil, está conseguindo falar muito bem. Não falo português. Não, fala muito bem, e a gente agradece muito essa oportunidade de acessar o seu conhecimento e também nesse caminho através do Instagram que permite mais pessoas acessarem isso, né? Queria que vocês participassem mandando sugestões de temas ou perguntas para a gente poder fazer futuramente e deixar o tempo final com você aí, Luiz. Tem 2 minutos aí para se despedir e somos muito gratos aí a você. Muito obrigado a você, André, por hacer la convocatoria, por abrir ese espacio y por invitarme, como siempre, con mucho gusto, para que a gente tenga un poco más de información, amplíe su percepción de que las cosas pueden ser diferentes y diversas y convidar a todos los que nos escuchan y nos ven en Instagram que hay muchas formas de aprender esto. Hay mucho conocimiento, hay mucha gente enseñando y lo importante es aproximarse a este conocimiento para poderlo experimentar, ¿no? Para observar y experimentar. Y ahí inicia para muchos el camino, que es amplio y extenso, hacia estar mejor. Ese sería mi mensaje para finalizar. Perfeito. Muito obrigado. André, Eu que agradeço. Um abraço a todos. Um abraço. Bom, ficamos aqui até a próxima. É isso. E o que você comentou, o que você finalizou, né? A origem não é contrapor a nada, é simplesmente que a gente consiga ficar num lugar melhor, né? É isso. Que a gente e a única vantagem, o único interesse é esse, né? Que a gente consiga passar de uma maneira melhor por isso,
possa, através do conhecimento, ter mais